Bem, muito boa tarde e bem-vindos ao Instituto Politécnico de Castelo Branco. Estamos a retomar aquilo que são as conferências do Politécnico, uma rúbrica que temos, enfim, já há um bom par de anos, que foram, de certa forma, interrompidas com a pandemia, mas que no final do ano de 2021 ainda foi possível retomar, digamos, as conferências do Politécnico e num formato também ele presencial. Esta conferência do Politécnico é a primeira do ano de 2022. Temos agora um conjunto de conferências do Politécnico agendadas até ao final deste ano de 2022. E esta, enfim, surge por uma disponibilidade que houve para que a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes estar presente aqui para nos proferir uma palestra, uma conferência acerca de histórias lindas de morrer. Todas as vidas merecem ser contadas e todas guardadas no nosso coração. E, portanto, começo por cumprimentar a oradora, agradecer a vossa disponibilidade para virem a Castelo Branco, virem ao Politécnico Castelo Branco e a vossa disponibilidade para estar presente naquilo que são as nossas conferências, a rúbrica que, enfim, já expliquei, que são abertas à comunidade, habitualmente ao final do dia, e, portanto, temos aqui pessoas da comunidade local, regional de Castelo Branco, temos a doutora vogal do Conselho de Administração, Maria Eugénia André, e nossa conselheira, membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico, está aqui também o Sr. Diretor da Escola Superior de Artes Aplicadas, a Sra. Diretora da Escola Superior de Gestão. O Politécnico Castelo Branco tem 6 escolas superiores. Temos aqui docentes do Politécnico Castelo Branco, também professores de outras instituições, funcionários do Politécnico Castelo Branco. Ela está a ser transmitida através das plataformas digitais e, portanto, estamos absolutamente convencidos que temos público muito entusiasmado com aquilo que será esta conferência do Politécnico. Deixem-me também cumprimentar a professora Ana Paula Sapeta, nossa docente e, digamos, uma personalidade de reconhecido mérito na área dos cuidados paliativos e, felizmente, nossa professora da nossa casa, que tem coordenado o mestrado em cuidados paliativos, a professora Isabel Lourenço, presidente da Comissão de Ética do Instituto Politécnico Castelo Branco, que aproveito também para cumprimentar. Enfim, está aqui também o senhor administrador do Instituto Politécnico, o senhor vice-presidente do Instituto Politécnico, e, portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença e por nos estarem a acompanhar nesta conferência do Politécnico. A doutora Ana Cláudia Arantes é presidente da Casa do Cuidar, é médica geriatra e especialista em cuidados paliativos. Autora de Histórias Lindas de Morrer e de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Ana Cláudia dedica-se à humanização do atendimento nos serviços que trabalham com doentes crónicos. Formada em Medicina pela Universidade de São Paulo, é médica nas especialidades de Geriatria e Gerontologia do Hospital das Clínicas da Faculdade Médica daquela instituição paulista, cidade onde dirige a Casa Humana. É pós-graduada em Psicologia, intervenções em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia e com uma especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e pela Universidade de Oxford. Ana Cláudia fundou a Casa do Cuidar, Prática e Ensino em Cuidados Paliativos. Há 2 décadas no Brasil, a recém-criada em Portugal, a Associação Sem Fins Lucrativos pretende promover a saúde e a qualidade de vida quer dos portadores de doenças graves e incuráveis, quer dos seus familiares e ou cuidadores. Docente na The School of Life e da Casa do Saber, desenvolve ainda cursos intensivos de conversas acerca do envelhecimento sobre como lidar com a morte. Reitero os nossos agradecimentos e, a partir de agora, temos uma primeira nota também de cumprimentos à plateia e depois o palco é seu. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo. A intervenção terá cerca de 35 a 40 minutos e depois segue-se naturalmente um período de debate, mas esse período de debate iremos desligar as câmaras e ficaremos, digamos, não digo à porta fechada, mas ficaremos a funcionar apenas no formato físico por sugestão da doutora Ana Cláudia, sugestão com a qual eu naturalmente que
concordei. Cumprimento também o Sr. Subdiretor da Escola Superior de Tecnologia, que não tinha reparado, e o Coordenador do Gabinete de Relações Internacionais. Enfim, cumprimentos a todos, muito obrigado. E o Sr. Presidente também da Caritas, da Cruz Vermelha de Castelo Branco, o Professor António Cavaco. Muito obrigado a todos por terem vindo. Faz favor. Boa tarde. Boa tarde a todos que se encontram aqui presentes e que também estão a acompanhar-nos via online. Em nome da Casa do Cuidar, agradecemos a vossa presença. Muito obrigado ao Instituto Politécnico Castelo Branco, aqui representado pelo Presidente, Professor António Fernandes. Muito obrigado por nos acolher neste encontro. Obrigada também ao IAR Sino pela colaboração no desenvolvimento de todos os materiais promocionais que foram feitos no enquadramento desta semana dos encontros da Casa do Cuidar, que temos estado aqui a promover em várias cidades. Estivemos em Lisboa, hoje estamos aqui em Castelo Branco. E por último também agradecer o voto de confiança da Angeline Farma, que nos apoiou nesta iniciativa, neste percurso, sempre com grande entusiasmo. A Casa do Cuidar já foi apresentada e muito bem apresentada e, portanto, passo essa parte à frente, mas realmente só referir que estes encontros da Casa do Cuidar são encontros, é o primeiro evento da nossa associação, que é uma associação sem fins lucrativos, que dedica a todas as conferências aos cuidadores informais. E, portanto, esta intervenção de hoje está aqui enquadrada também dentro da nossa conferência, portanto, acho que é sempre bom juntar os esforços e todos os eventos que já existem entre parcerias, porque assim certamente corre sempre melhor e juntos somos mais fortes. E, portanto, dar também aqui as boas-vindas à Casa do Cuidar. A Casa do Cuidar é uma casa, é um projeto de todos nós, não faz sentido que não seja assim e, portanto, é uma casa que também sintam-na como vossa. E muito obrigada a todos. Muito obrigada. Agora sim. Bom, entre inúmeros agradecimentos, me sinto no direito de fazer o meu também, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês nesse momento aqui em Castelo Branco. É a minha segunda vez aqui. E sempre muito generosamente acolhida, com muito carinho. E será, para mim, um grande prazer, uma grande honra compartilhar com vocês essa experiência única de testemunha de histórias. E é uma oportunidade de, como médica, proporcionar a oportunidade também para que o paciente e a família possam ter o privilégio de serem lembrados e honrados por todo o tempo que alguém se lembrar deles. Uma vez eu li que é possível que todos nós tenhamos 3 momentos da nossa morte. O primeiro momento, quando nos damos conta de que a nossa vida está terminando. É como se, com essa consciência, pudéssemos olhar para tudo que fizemos e reconhecer que é tempo de ir embora. O segundo momento em que a nossa morte vai acontecer é no dia da nossa morte afetiva, onde não mais teremos nenhum tipo de sofrimento quanto a pensar sobre isso. E o terceiro momento é quando a última pessoa que se lembrar de nós não puder mais falar sobre nós. Quando essa pessoa não puder lembrar da nossa vida, então aí teremos tido uma morte definitiva. E o que eu tenho hoje para partilhar com vocês é algo que, para mim, tem muita importância e muito significado, que é esse espaço de vivenciar a biografia de uma pessoa. Para além das minhas habilidades como médica, eu costumo dizer que medicina é muito fácil, o difícil é a psicologia, porque na medicina nós temos um padrão muito claro de raciocínio diagnóstico, sinais, sintomas,
fazemos o diagnóstico, é claro que isso implica em muitos anos de estudo, talvez a vida inteira, porque a medicina é muito viva e os tratamentos se modificam ao longo dos anos. Mas tudo é muito claro. Eu costumo dizer, se eu precisar examinar todos vocês aqui, eu vou saber encontrar o fígado, vou saber escutar o pulmão, o coração, sei fazer um bom exame físico, fazer uma boa avaliação clínica. Mas não sei onde fica a paz de vocês. Eu não sei onde fica a mágoa mais dolorida que vocês podem guardar. Onde que mora a lembrança do amor mais bonito que vocês se recordam de ter sentido. E esse espaço sagrado dentro de cada um de nós é um espaço que vai estar muito acessível nesse tempo de fim de vida. Porque ao longo da nossa vida nós nos esforçamos muito para sermos alguém que o mundo nos obriga a ser. Mas quando a gente estiver morrendo, nós não vamos ter mais essa necessidade. Não vai ser mais necessário ser alguém que nós nunca nascemos para ser. E aí, quando eu tenho o privilégio de cuidar de pessoas nessa condição, onde elas enfrentaram um percurso muito difícil de diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida delas, depois passaram por períodos mais longos ou mais breves de tratamento e chegam num espaço onde nada que a medicina possa fazer que modifique a história natural daquela condição de adoecimento. No Brasil, de cada 10 pessoas, 9 vão falecer doentes. Apenas uma vai ter o que a gente chamaria de uma morte desejada, né? Como todo mundo fala assim, melhor morrer dormindo, morrer de repente, morrer sem nenhum tempo de sofrimento, sem precisar ficar dependente, sem precisar dar trabalho. Mas eu preciso dizer para vocês que as pessoas que morrem subitamente, elas dão trabalho, sim. Elas dão trabalho para quem fica. O trabalho do luto é um trabalho de altíssima complexidade. E quando não temos a oportunidade de vivenciarmos esse espaço de reconhecimento desse tempo de despedida, é possível que a dor daqueles que ficam seja muito mais intensa e muito mais trabalhosa para ser superada do que aquelas situações onde você tem a família do paciente acompanhando num período de adoecimento. Eu trabalhei no Brasil num hospice. Hospice é uma unidade, também uma filosofia de cuidados, mas institucionalmente podemos dizer que é um local onde os cuidados paliativos são oferecidos na sua condição de plenitude. Cuidado paliativo é uma área da assistência que vai prover o suporte de alívio do sofrimento de uma pessoa que enfrenta uma doença que ameaça a continuidade da vida dela, uma doença grave, e vai aliviar o sofrimento físico, o emocional, o familiar, o social e o espiritual. Então, quando o paciente entra em cuidado paliativo, não é que se deixa de fazer as coisas. Na verdade, se faz muito mais do que se estava fazendo quando ele estava apenas doente fisicamente. Quando ampliamos esse cuidado, é necessária a participação de profissionais de diversas áreas que tenham formação especializada em cuidado paliativo, porque o cuidado não é a questão de bom senso e bom gosto, porque bom senso e bom gosto todo mundo pensa que tem. Se pegar a pessoa mais deselegante que você conheça, certamente ela pode querer cobrar caro por uma consultoria de moda, porque se ela soubesse o quão deselegante é, talvez ela nunca saísse de casa vestida daquela forma. E a mesma coisa a questão do bom senso. Dificilmente a gente vai buscar ajuda em terapia, por exemplo, chegar diante de um psicoterapeuta e falar assim, vim aqui porque não tenho bom senso. Em geral, a gente vai buscar ajuda porque as pessoas não têm bom senso e a gente não sabe lidar com elas. E, nesse contexto do cuidado paliativo exclusivo, esse espaço físico chama-se hospice. Não tem uma tradução ideal para o português, não é hospício, porque o hospício seria um espaço para cuidados de pessoas com adoecimento mental grave, mas um hospice é uma casa paliativa. E eu tive a oportunidade de trabalhar num hospice em São Paulo, vinculado a um serviço público, ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu era médica assistente, cuidava de 10 leitos,
que recebiam pessoas vindas do Hospital das Clínicas, era uma unidade separada, e as pessoas eram encaminhadas para essa unidade para receber cuidados paliativos exclusivos. Dentro dessa unidade, eu tive a oportunidade de treinar todas as pessoas para que elas soubessem o que significa uma pessoa que não tem tempo. Uma pessoa que está na sua reta final, ela não tem tempo para desperdiçar com pessoas que não valorizam a importância do tempo delas. Se uma pessoa vai ter 1 semana, 10 dias, 15 dias de vida, ela não pode se relacionar com pessoas que acreditam que não vale a pena fazer nada para uma pessoa que tem pouco tempo de vida. Treinado, feito todo o treinamento dessa equipe dentro da instituição, treinei do porteiro, a equipe de limpeza, copa, toda a área administrativa, de recepção, os médicos, enfermeiros, psicólogos. Eu tinha um capelão à minha disposição. O chefe executivo do local também foi treinado. Os trabalhos começaram. O dia a dia desse cuidado é de uma intensidade muito maravilhosa, envolvente. E eu posso dizer para vocês que jamais eu vou atingir algo superior em termos de realização profissional como médica do que no tempo em que eu vivi como assistente daquele local. E aí, vindo para cá, eu fiquei pensando dos pacientes que eu cuidei, que eu conto, né, no livro Histórias Lindas de Morrer, quem que estaria comigo aqui hoje para partilhar com vocês a importância desse respeito pela vida humana, ainda aqui no seu final. Os 2 livros que eu publiquei aqui em Portugal são livros que se unem por um movimento que eu diria que é um movimento do infinito. O Histórias Lindas de Morrer, que foi o primeiro publicado, é um livro que foi construído a partir da observação de histórias de pacientes que eu cuidei. E aí essas histórias estão no segundo livro. Então, um alimenta o outro. O Histórias Lindas de Morrer é o que acontece quando a morte é um dia que vale a pena viver, é colocado em prática. E uma das histórias é a história do Francisco. Eu escolhi colocar no livro apenas as iniciais dos pacientes, então é o F e o valor da amizade. O Francisco, ele era um homem de 49 anos, que vivia nas ruas de São Paulo. Ele nasceu em Pombal, que é uma cidadezinha do interior da Paraíba, que é uma cidade que fica no nordeste do Brasil. Reconhecidíssimo esse espaço como uma região de muita necessidade, tanto do ponto de vista social, econômico. As pessoas vivenciam espaços de muita escassez. E aí, Francisco chega no hospice, vindo do Hospital das Clínicas, com o diagnóstico de um câncer de esôfago. Esôfago é uma porção do trato digestivo, a gente tem a boca e você engole, aí desce a comida pelo esôfago, quando passa aqui pelo diafragma, tem um buraquinho que chama hiato. Tem muita gente que tem hérnia de hiato, é por causa desse buraquinho que fica mais frouxo, e depois, passando o hiato, entra no estômago. Ele tinha o câncer bem na transição entre esôfago e estômago. Esse câncer o impedia de se alimentar. Por conta disso, ele ficou muito desidratado e desmaiou, e ele morava na varanda de uma casa abandonada, num bairro em São Paulo chamado Vila Madalena. E o Francisco, ele era muito querido por todas as pessoas da rua e os donos de bares ali perto, porque ele, na verdade, representava quase um espaço de segurança, porque ele meio que zelava por aquela propriedade e por aquilo que acontecia na rua. Era uma pessoa que conversava com todo mundo, era muito simpático e tudo mais. Então, ele, de alguma forma, era cuidado pela comunidade local. Perceberam que Francisco tinha desaparecido há uns 2, 3 dias, entraram na casa e viram que ele estava caído, levaram para o hospital. Ele chegou no hospital, foi cuidado, fez os exames, recebeu esse diagnóstico, e aí ele chegou para ser cuidado
no fim da vida dele, porque era uma doença que estava muito avançada, não tinha possibilidade de tratamento, ele não tinha condição clínica de ser tratado. Chegando no hospice, ele estava muito confuso, desorientado, porque, apesar de ser jovem, com 49 anos, 20 anos nas ruas de uma cidade grande, envelhece. E esse homem parecia alguém perto dos seus 70 anos, do ponto de vista funcional. E aí, confuso, desorientado, agitado, com muita dor, muito desconfortável, tratamos, como eu disse, essa parte da medicina é muito fácil, porque existe uma facilidade muito grande de se controlar a dor de uma pessoa com dor intensa, basta saber como trata. Conseguimos ajustar as medicações para a dor, para a confusão mental, hidratamos, e ele já, depois do 3º dia no hospice, parecia uma outra pessoa. Coincidiu que, nesse dia, era um dia de aniversário. E o hospice funcionava dentro de uma instituição de longa permanência de idosos. Tinha uma área que era uma área reservada para internação, que era onde ficávamos, e uma área embaixo que era reservada para idosos. E aí, no refeitório, estava acontecendo o churrasco de aniversário, festejando aniversário antes do mês. Francisco, você quer descer para conhecer como é lá embaixo? Tem um jardim grande e tal. Sim, quero ir, doutora. Vamos descer. Descemos. Ele foi andando, muito magrinho, mas já tinha conseguido restabelecer função de caminhada. Descemos, passamos por ali, e ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, está tendo a festa dos aniversariantes. E aí ele quis entrar. Entramos, aí nos acomodamos numa mesa, eu, o capelão e ele. E aí, Francisco, você quer alguma coisa? E eu torcendo para ele dizer que não, porque como que ele ia conseguir engolir? O câncer de esôfago, ele tinha passado uma prótese que tinha se deslocado. Então, não era uma prótese funcional, ele não tinha essa liberdade de poder se alimentar livremente. Ele falou, quero, doutora, por favor. E aí eu fui. No Brasil, a gente acompanha o churrasco com maionese. Maionese é batata, ovo, cenoura e um creme de maionese. Aí coloquei a maionese com a esperança de que ele fosse ficar satisfeito com isso, que era um alimento macio, que talvez fosse facinho para engolir. Ele, não, farofa. Aí pediu farofa, eu coloquei a farofa, aí passou o espetinho de carne, aí ele apontou, eu falei, meu Deus, ele quer espetinho de carne. E aí, o que vai ser de mim agora? A médica servindo tudo que não podia. O paciente não ia conseguir comer. Não é que ele estaria proibido de comer, ele poderia comer o que ele quisesse. Servi e ele quis Coca-Cola. Então, montei o prato, e olhando aquele prato, ele rapidamente percebeu a minha expressão de pânico e disse para mim, doutora, não se preocupe, eu vou mastigar direitinho para não entalar. E eu, atônita, assisti esse homem devorando aquele almoço. E aí eu meio que entendi por que dizem que Coca-Cola desentope ralo. Ele comeu e não passou mal. Ele comeu tudo. E ele foi cumprimentando todas as pessoas, ainda quis repetir alguma parte lá, comeu um pouco de pudim, sorvete, alguma coisa que tinha de sobremesa. E naquele momento eu vi que muita coisa do que eu tinha aprendido na faculdade, na universidade, na especialização, em Oxford, era tudo mentira. Aquela história de que pacientes em cuidados paliativos não comem, talvez eles não comam porque o que é feito e oferecido não é feito e oferecido com a coragem de quem vai comer. Porque a pessoa que prepara não tem coragem de fazer algo que ela acredite que vá valer a pena ser ingerido. E a comida de hospital, quem já ficou aqui sabe do que eu estou falando. É difícil ter coragem de experimentar aquilo. E aí ele seguiu nesses dias no hospice, continuou perdendo peso, mas comendo muito bem. E os residentes perguntavam para mim, mas doutora Ana, como que explica? Eu falei, não faz pergunta difícil. Aqui nós lidamos com a realidade, nós não lidamos com teorias. E os dias foram se seguindo,
Francisco teve 2 infecções respiratórias por broncoaspiração, ele precisou de tratamento dessas infecções. As pessoas têm a ilusão de que em cuidado paliativo a gente não faz nada, mas a gente trabalha muito em cuidados paliativos. E quando tem indicação, nós fazemos os tratamentos das doenças agudas que acontecem na vida daquele paciente que está cursando seus tempos finais. Francisco melhorou todas as vezes que nós tratamos e chegou o tempo do aniversário dele. Este homem provavelmente não deve ter tido nenhum aniversário celebrado. E a coisa que ele mais pedia era a bênção da mãe dele. Ele não tinha documentos quando ele chegou no hospital, ele só tinha uma certidão de nascimento que mostrava que ele tinha nascido em Pombal. E nós fomos em busca da família dele em Pombal, nós descobrimos onde estava, conseguimos o contato dessa família, mas a família se recusou a contar para a mãe dele que ele estava vivo, porque ele tinha sido um homem que causou muitos danos emocionais para a família. Na cidade dele, ele tinha sido uma pessoa muito violenta e ele envergonhou muito a família. E para a mãe dele, os irmãos disseram que o Francisco tinha morrido. E era inaceitável para aqueles irmãos conceber a possibilidade de perdoá-lo. E a mãe não soube que ele estava vivo e que ele era agora um homem muito bom e um homem muito digno. Eu gravei um áudio para a mãe dele dizendo que ela soube mostrar para aquele homem, que era filho dela, a forma mais perfeita de estar no mundo, que é ajudando as pessoas. O Francisco, ele ajudava os outros pacientes que não tinham acompanhantes. Nos seus minutos finais, ninguém morreu sozinho enquanto o Francisco estava morando lá, estava sendo cuidado no hospice. Ele levantava de madrugada, ele ia segurar na mão do paciente que estava falecendo. Ele nunca deixou ninguém morrer sozinho. E eu gravei esse áudio para essa mãe, para que ela pudesse se orgulhar desse filho, que se em algum momento esse moço não tivesse sido a melhor coisa que ele poderia ser, esses tempos finais de vida e o espaço que ele ocupou dentro do nosso hóspice permitiu a ele ser a melhor pessoa que ele deu conta de ser. Não conseguimos esse contato. Francisco persistia nesse desejo de ter a bênção da mãe. Chegou o aniversário dele, decidimos fazer uma festa. Festa de 50 anos do Francisco. Ele, um pouquinho antes da festa, teve uma piora significativa. Nós pensamos que ele não ia aguentar, ele ia falecer, mas ele resistiu, superou e estava ótimo no dia do aniversário dele. E aí, no dia do aniversário, bem cedinho, cheguei na beira do leito e falei assim: Francisco, o que você quer de presente? Aí ele me olhou incrédulo, assim, eu falei: pode pedir o que você quiser. Posso pedir o que eu quiser, doutora? Nesse momento eu tive uma pontinha de arrependimento de ter dito o que eu disse. Falei: que será que vem? Me olhou com uma cara meio malandra, assim. Falei: bom, agora aguenta, né, Ana Cláudia? Prometeu, vai ter que cumprir. Falei: pode pedir o que você quiser. Ele pegou minha mão, deu um beijo, olhando nos meus olhos e disse: eu quero a sua amizade. Esse pedido me emocionou muito. Um homem morador de rua, no seu tempo final de vida, quando recebe a chance de pedir o que quisesse, como se eu pudesse ter oferecido para ele o lâmpada mágica de Aladim. E saio eu, o gênio da lâmpada, e digo: peça o que você quiser, você terá. E ele me pediu a minha amizade. Eu falei: isso você já tem. Ele falou assim: então eu não preciso de mais nada nessa minha vida. Teve a festa, ele convidou todo mundo do hospice, da unidade lá do São Camilo. Ele desceu, convidou os funcionários da manutenção. Ele desfilava comigo como se fosse um rei. Convidou todos. Fizemos um aniversário com o tema do Corinthians. E no grupo havia alguns palmeirenses. Aqui em Portugal, imagino que também tenha clubes concorrentes, uns com os outros. Então, inimigos mortais. E aí eu falei para os palmeirenses, falei assim:
Vocês se viram, vocês vão usar chapeuzinho do Corinthians. Prometo que eu não vou postar a foto. E aí não vai comprometer a sua vida particular. Mas aqui nós vamos celebrar esse aniversário com honra e glória a favor do Corinthians. Tivemos a festa. Cortamos na hora de cortar o bolo. Para quem vai o primeiro pedaço, Francisco? Ele falou, para mim, claro. Depois distribuiu o bolo para todas as pessoas mais envolvidas no cuidado dele. Depois ele comeu dele, ele serviu a todos. Ele pessoalmente quis entregar o pedaço de bolo para todos os convidados dele. Na metade da festa, ele me chama e fala, doutora Ana, você pode vir aqui no meu quarto, por favor? Eu falei, vamos lá, Francisco, o que foi? Ele abriu o armário e falou assim, doutora Ana, eu sei que na sua sala tem um armário de doações. Então, a senhora pode pegar tudo que tem aqui no meu armário. Só deixa para mim um Crocs, e mais uma bermuda e uma blusa de frio. Aí eu falei, Francisco, mas tudo isso aqui foi o que você ganhou nesses 4 meses aqui no hospice. Ele falou assim, mas eu não preciso de nada disso. Só preciso de duas bermudas, a blusa de frio e o Crocs, que eu gosto mais. Pode levar tudo para a sua sala, porque vai ter alguém que vai precisar. Eu saí de férias e o Francisco entrou em processo ativo de morte. Naquele momento onde, mesmo que tivéssemos dentro de uma unidade de terapia intensiva, seria impossível reverter o quadro. E ficou com ele um residente, um jovem médico, que me escrevia contando como é que ele estava, e foi um processo muito difícil desses últimos dias de vida do Francisco, porque ele não sossegava. Ele, nos delírios, chamava pela mãe. E aí esse residente partilhou comigo essa situação e eu entrei em grande sofrimento por saber que não tinha conseguido trazer ao Francisco o alívio que ele merecia ter. Por não termos conseguido sucesso em falar com aqueles irmãos e permitir que o perdão pudesse acontecer. E no meio de uma madrugada eu pensei, peraí, eu posso fazer mais por ele. Eu tenho certeza que se essa mãe soubesse de tudo que esse filho tinha se tornado, ela o perdoaria. Porque talvez irmãos não perdoam, né? Cunhados também não. Mas mãe sempre perdoa. E aí eu sou mãe também. E aí eu pensei, em nome de todas as mães, eu vou falar com o Francisco. Escrevi para o residente e falei, chega no leito e fala no ouvido dele isso que eu vou descrever aqui. E escrevi pensando como se eu fosse a mãe do Francisco. Uma senhora muito idosa, surda, cega, com uma dor muito grande no coração por ter perdido a esperança de ver um filho transformado. E aí eu falei, escrevi, né? Que eu queria que ele soubesse que a mãe dele poderia dizer a ele que tinha muito orgulho do grande homem que ele tinha se tornado e que ela o abençoava e que sentia muita falta dele, porque o amor dela nunca tinha sido menor do que o primeiro dia que ela o havia conhecido. O residente se emocionou muito quando leu a mensagem para o Francisco, e o Francisco, mesmo com altas doses de sedativos, porque nós já estávamos com altas doses de sedativo para poder aliviar o desconforto dele, ele abriu os olhos e sorriu e agradeceu a mãe e a bênção da mãe. Horas depois, o Francisco faleceu. E todo o aprendizado que ele nos deixou, nesses 4 meses que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo, caminha comigo até hoje. Eu espero que, a partir de hoje, caminhe com vocês. A coisa mais importante de nós termos uns dos outros é a amizade. Não é herança. Não é um currículo, no currículo Lattes. Eu falo que é o currículo Lattes e Mordes.
Não é aquilo que nós deixamos no mundo que faz diferença, é o que nós deixamos no coração das pessoas. A amizade é a herança mais importante a ser deixada. E que esse homem, que era um morador de rua, ele deixou até uma herança, de fato, concreta, né, com todos os pertences dele. E a herança dele foi direcionada como doação para outras pessoas que chegariam depois dele, que precisariam de tudo aquilo, como ele precisou muito. Essa foi uma outra grande lição que o Francisco nos deu. Tudo aquilo que nós usamos aqui desse mundo precisa ser deixado para gerações seguintes, porque nós usufruímos disso. Nós merecemos deixar um mundo melhor para quem vai chegar depois da gente. Muito obrigada.